A Índia oficialmente ultrapassou o Japão e se tornou a quarta maior economia do mundo, 4 trilhões de dólares. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, está comemorando. A mídia está eufórica, todo mundo falando do milagre indiano. Mas eu tenho uma notícia devastadora para vocês. Por trás desses números bonitos, a Índia está caminhando para uma armadilha econômica que já destruiu países como Malásia, Brasil e Argentina. Porque enquanto Modi comemora seus 4 trilhões, 1 bilhão de indianos ainda vive com a mesma renda per capita da África subsaariana. Isso mesmo, 1 bilhão de pessoas. E o pior, a Índia está repetindo exatamente os mesmos erros que transformaram a Malásia de tigre asiático em país estagnado há 20 anos. Mas existe um país que escapou dessa armadilha e se tornou uma potência mundial, a Coreia do Sul. E a diferença entre o modelo coreano e o modelo indiano vai chocar vocês. Porque no final das contas, a Índia de Modi está seguindo a cartilha estatista, que mantém países emergentes na pobreza eterna. E isso é uma lição crucial para o Brasil. Então fica até o final, porque hoje vamos desmascarar o falso milagre indiano e entender por que o livre mercado, e não o Estado, é a única saída para a prosperidade real. Vamos começar com a realidade que Modi não quer que vocês vejam. Sim, a Índia tem 4 trilhões de dólares de PIB, mas sabem como esse dinheiro está distribuído? Os 10% mais ricos da Índia, cerca de 120 milhões de pessoas, vivem como europeus, com renda per capita de mais de 15 mil dólares. Eles trabalham em startups globais, investem na bolsa americana. É a Índia dos shoppings e dos carros importados. Outros 300 milhões de indianos vivem como nós brasileiros. Conseguiram escapar da pobreza extrema, mas estão sempre a um passo de voltar para ela. E agora vem a parte chocante. 1 bilhão de indianos, isso é 70% da população, vive com apenas $1.000 por ano. Isso é literalmente o mesmo nível de vida da África subsaariana, que é uma região de altíssima pobreza. Estamos falando de pessoas sem saneamento básico, sem eletricidade estável, sem acesso digital. Enquanto uns poucos milionários de Mumbai fazem startups de unicórnio, explicando o que é isso, são empresas de tecnologia privada que atingiram uma avaliação de mercado de $1 bilhão ou mais antes de abrir capital em bolsa. E do outro lado, bilhões de pessoas ainda caminham 5 quilômetros para buscar água potável. E aqui está o problema fundamental. A Índia não é um país com 4 trilhões de dólares. São 3 países empilhados um sobre o outro. Uma elite globalizada, uma classe média frágil e uma massa gigantesca de miseráveis. E por que isso aconteceu? Porque desde a independência, a Índia adotou um modelo estatista que concentra a riqueza em vez de distribuí-la. Um sistema de castas econômicas, onde o Estado decide quem pode prosperar e quem deve permanecer na pobreza. Modi fala em Make in India, mas na prática criou um capitalismo de compadrio, onde algumas empresas privilegiadas crescem enquanto bilhões ficam para trás. Isso não é desenvolvimento pessoal. Isso é uma bomba relógio social. Agora, eu vou contar para vocês a história que todo país emergente deveria conhecer, o caso da Malásia. E vocês vão ver por que a Índia está repetindo os mesmos erros fatais. Nos anos 1960, a Malásia era um país destruído. Renda per capita de $240. Metade da população analfabeta, economia baseada em agricultura de subsistência. Era literalmente mais pobre que a Índia atual. Mas aí, os malaios fizeram algo inteligente. Apostaram pesado em 3 áreas. Primeiro, infraestrutura. Aumentaram gastos de 1,9% para 9,4% do PIB.
Segundo, educação básica. Alfabetizaram a população. Terceiro, facilitaram negócios com zonas francas e incentivos fiscais. E funcionou. Em uma década, a Malásia virou o tigre asiático. A renda per capita explodiu de $374 em 1970 para $4.405 em 1990, um crescimento de 2.500%. Mas aqui está o problema. A Malásia baseou tudo em mão de obra barata. Sony, Intel, Motorola, todas vieram para lá porque era o local mais barato para montar produtos. E quando você constrói sua economia só em ser barato, sua maior ameaça é sempre alguém mais barato que você. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando os salários malaios subiram naturalmente, as empresas simplesmente foram embora. Foram para o Vietnã, para a Indonésia, para a Tailândia, países que pagavam ainda menos. Em 2020, um trabalhador da Malásia ganhava $520 por mês. O vietnamita ganhava $310. O indonésio, $208. E qual o resultado disso? As fábricas migraram e a Malásia ficou no prejuízo. Agora comparem com a Coreia do Sul. Nos anos 1960, os coreanos eram mais pobres que os malaios, mas eles tiveram uma visão de longo prazo revolucionária. Uma geração trabalharia, a próxima estudaria e a terceira inovaria. A primeira geração coreana trabalhou em fábricas de têxtil e estaleiros. Trabalho duro, salários baixos, mas produzindo valor real para a exportação. A segunda geração foi para a universidade, mas não qualquer universidade. Universidades técnicas focadas em engenharia, ciências exatas e administração. O Estado investiu pesado em educação STEM. A educação STEM é um movimento que propõe um ensino baseado em 4 disciplinas específicas: ciências, tecnologia, engenharia e matemática, integradas em uma abordagem interdisciplinar inovadora. E a terceira geração criaram multinacionais, como a Samsung, a Hyundai e a LG. Não montavam mais produtos estrangeiros, criavam marcas globais. Vejam os números. A Coreia do Sul saiu de $150 per capita em 1960 para $33 mil hoje. Eles não pararam na montagem, evoluíram para design, inovação e marcas próprias. Hoje, a Samsung não só faz smartphones, ela fornece as telas para a Apple. A Hyundai não só monta carros, ela lidera em carros elétricos e movidos a hidrogênio. Isso é subir na cadeia de valor. E aqui chegamos no ponto crucial. A Índia está cometendo exatamente os mesmos erros da Malásia dos anos 80. Modi lançou o programa Make in India em 2014, com o objetivo principal de tornar a Índia um centro de produção industrial global, incentivando as empresas multinacionais e domésticas a fabricar seus produtos no país. Mas vejam bem, é só montagem. Apple monta iPhone na Índia, mas quem projeta é a Apple americana. Samsung monta celular na Índia, mas quem inova são os coreanos. A Índia virou a nova Malásia, o país da mão de obra barata. E quando a mão de obra ficar cara? As empresas vão embora, igual fizeram com os malaios. Segundo erro, educação completamente equivocada. A Índia produz milhões de graduados por ano, mas só 45% têm as competências que o mercado precisa. Querem um exemplo absurdo? O governo de Uttar Pradesh, um estado no norte da Índia, abriu 62 vagas para servente. Sabem quantos se candidataram? 93 mil pessoas, incluindo 3.700 doutores e 28 mil pós-graduados. Isso é o que acontece quando você tem educação de terceiro mundo disfarçada de diploma universitário. Terceiro erro: zero investimento em inovação real. A Índia gasta apenas 0,7% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A Coreia do Sul gasta 5,2%. E qual o resultado disso?
A Coreia, com 125 vezes menos população que a Índia, registra mais patentes por ano. Uma população 100 vezes menor, inovando mais que 1,4 bilhão de indianos. E qual é a solução? É exatamente o que países prósperos fizeram: menos Estado, mais livre mercado. Primeiro, educação técnica de qualidade, não universidades públicas produzindo desempregados graduados. Segundo, incentivo real à inovação privada, não protecionismo para empresas ineficientes. Terceiro, meritocracia, não reservas de vagas e políticas identitárias que destroem a competitividade. A Índia tem potencial para ser uma superpotência, mas não com o modelo estatista atual. Modi precisa escolher: quer ser a Malásia de amanhã, estagnada e dependente, ou quer ser a Coreia do Sul, inovadora e próspera? Porque 4 trilhões de dólares mal distribuídos não são vitória, são o prenúncio de uma crise social gigantesca. E essa é uma lição que o Brasil também precisa aprender. Prosperidade real vem do livre mercado, da meritocracia e da inovação privada, não de estados inchados prometendo milagres que nunca chegam. Se vocês concordam que é hora de parar com as ilusões de estatísticas e apostar no que realmente funciona, deixem o like e se inscrevam no canal. E comentem: vocês acham que a Índia vai conseguir escapar dessa armadilha ou vai virar mais um país eternamente emergente? E você, quer trabalhar com a internet e não sabe por onde começar? Para saber mais, clica no link na descrição do vídeo e, assim como eu, conquiste de vez sua renda online e a tranquilidade financeira. Quer saber como o Vietnã superou as dificuldades após a guerra e melhorou muito o seu mercado interno e a economia? Clica no vídeo que vai aparecer agora na sua tela e eu te encontro lá daqui a alguns segundos. Fique com Deus e até lá!